Um estudo nacional apontou que a prevalência da doença de Crohn cresceu expressivamente entre 2012 e 2020, escalando de 12 casos a cada 100 mil pessoas para mais de 33 casos nessa mesma proporção. Isso representa um aumento de 167% nos diagnósticos de pacientes com a doença em menos de uma década. A ciência ainda não explica a razão desse incremento nos números, mas aponta para uma maior procura por tratamento adequado em virtude da informação disseminada sobre a doença. É uma dor abdominal à direita mais abaixo, sabe? E quando tu vai para o hospital, o pessoal te pensa que é apendicite, são vários outros diagnósticos, né? E aí comecei a fazer um monte de exames e tudo, e não foi por falta de acesso à saúde, a médicos e exames, era porque não era tão divulgado, né? Agora, se você vê, faz pouco tempo que o pessoal está sabendo o que é a doença de Crohn, né? Que se dá bastante importância às doenças da síndrome do intestino irritado, essas coisas todas, né? Um tempo atrás eu não fomentava muito sobre a doença, achava que não era importante, eu não queria que o diagnóstico me definisse, né? Quem é a Carol? Ela tem. Mas hoje eu percebo o quanto é importante falar para as pessoas do convívio, informar, porque vai haver necessidade de um afastamento do trabalho, um afastamento da família, dos amigos, do convívio social. É natural, vai acontecer. E é importante que as pessoas no círculo saibam o que é, como é, vai ter sempre alguém que vai ter, né, alguma dica, que você já tentou isso, já tentou aquilo, mas é importante que as pessoas saibam para informar, né? Só esse ano, 2 pessoas fora do meu círculo de amizade, de convívio, vieram me chamar porque tinham descoberto o diagnóstico, estavam assustados, queriam conversar. Então, eu acho isso ótimo, porque há 20 anos atrás, quando eu descobri o diagnóstico, nós não conhecíamos ninguém que tinha, a gente teve que buscar muito. Em crise ou fora dela, os sintomas estão sempre presentes, em maior ou menor intensidade. E é a partir deles que as pessoas costumam buscar ajuda, mesmo que muitas vezes sejam desacreditadas. Então, os familiares não acreditam, os médicos não acreditam. Quando tu chega assim com um diagnóstico, eu tive médicos que eu tinha o diagnóstico há 13 anos e os médicos não acreditavam, sabe? Porque, o paciente... não, tu não é paciente de Crohn. Normalmente, né, não quer dizer que seja uma via de regra, a pessoa é mais desnutrida. E não é o meu caso, né? Os sintomas são horríveis, né? Tu sair de casa, tu tá sempre com dor, tu tá sempre preocupada. É a diarreia. Qualquer coisa desencadeia a diarreia, né? Tu tá bem daqui a pouco. E depois que desencadeia, tu demora para recuperar, porque aquilo ali, né, é bem complicado. Então tu vai num local, como aqui onde nós estamos, a gente chega, né, quem já tem essas doenças, tu chega a primeira coisa, onde que é o toalete. Só quem vive com essas coisas assim sabe o quanto é complicado isso, sabe? E limitador. Bem limitador. Ela piora, ela melhora. É recorrente da pessoa que sofre com a doença de Crohn, a cólica, diarreia, fraqueza. A gente acaba tendo uma absorção dos nutrientes que a gente come, então muita fraqueza, cansaço, dor no corpo, dor de cabeça. Efeitos colaterais da doença são vários, né? Que causam assim, um grande incômodo, um grande mal-estar. O pessoal que não conhece bem a doença de Crohn, ela está sendo um pouco mais divulgada agora, mas o pessoal que não conhece imagina que é só cólica, dor de barriga, é uma coisa comum, e não é. A gente passa muito trabalho, sérios limitadores, e isso causa, assim, modifica bastante a vida da gente depois que a gente passa a conviver com essa doença. Tem dificuldade de se alimentar, diarreia aguda, assim, muita diarreia, ou fezes em fita também é um alerta. E quando se fala em diagnóstico, a Ana Jara traz um recado importante sobre um exame que é determinante para este fim. Ao longo desses quase 5 anos que eu te falei que eu descobri a doença, sempre fazia endoscopia. Algum exame de imagem e nada, e isso aí não vai, né? Aí quando eu cheguei em Porto Alegre, em 2004, eu tinha eu tive uma crise mais forte e aí eu fui internada e lá sim eles investigaram. Aí eu fiz muitos exames de sangue e a colonoscopia, que é um grande tabu, né? Que o pessoal acha assim, meu Deus, vou ter que fazer uma colonoscopia. É complicado, mas é muito necessário. Eu não tenho problema nenhum em fazer colonoscopia, porque eu sei que foi o que me salvou, sabe? Eu
poderia ter usado uma bolsa, né? O médico, quando ele foi fazer a minha cirurgia, ele me deixou bem ciente de todas as complicações que poderiam acontecer. Então ele disse, pode acontecer de tu usar bolsa, daqui a pouco a gente vai ter que usar grampos ali no teu intestino, mas graças a Deus nada disso precisou, né? A organização é parte indispensável para quem convive com uma doença inflamatória intestinal. Surpresas não são bem-vindas, seja para a vida social ou mesmo para a vida familiar. A gente tem que ter um certo planejamento, né? Dá para a gente ter uma vida mais tranquila, próxima do normal, da normalidade, mas com certo planejamento. A gente já vai em locais com banheiro, com acessibilidade, fazer uma viagem tem que ser planejada. Tudo é individual, né? Nos tratamentos eles são muito individuais. Eu sempre falo isso para quem vem me procurar para saber, olha, o meu caso é esse, comigo foi assim, assim, mas não quer dizer que vai ser para ti, né? Existem casos, níveis da doença, né? Tem gente que tem a doença mais leve, moderada, grave. E mesmo no meu caso, que é uma doença severa, uma doença grave, eu tive uma gestação super tranquila, usando medicação biológica. Eu usei, se eu não me engano, até 36 semanas. Depois voltei a usar após o parto. Para mim, no meu caso, foi tranquilo. Eu sei de casos diferentes, assim, que tiveram dificuldade, que precisou de fertilização, de inseminação, enfim. Tem gestações até com bolsa de colostomia. Recentemente eu conheci uma moça que teve uma gestação com bolsinha e não teve problema algum. Embora todos os desafios, a medicina e a ciência trabalham cada vez mais na busca pela qualidade de vida de quem tem Crohn ou retocolite, já que ambas doenças não têm cura. A gente não pode falar em cura na doença de Crohn, até porque ela pode ter esses flares que a gente diz que passar anos muito bem e daqui a pouco dá uma crise, né? E essa doença, ela vai ter um controle, a gente vai optar, não tem um remédio, um tratamento que sirva para todo mundo, né? Cada paciente a gente vai analisar toda a história clínica, os exames, e a gente vai definir junto com o paciente qual que é a melhor droga para ele. E essa medicação vai ter que ser mantida por tempo indeterminado, não tem como dizer, vai usar 2 anos e parar, ou será que a minha doença não curou, eu estou há tantos anos bem? Não, tem que manter. Geralmente nos casos de obstrução, né, que é digamos, um segmento intestinal que está tão inflamado e com tanta fibrose que mesmo que a gente otimize o tratamento clínico desse paciente, mesmo que a gente coloque ele com uma medicação boa que controle a doença de Crohn, a fibrose vai ficar, ou seja, a cicatriz já está estabelecida. Então aquele segmento intestinal ele não vai mais recuperar sua função adequada, nem mesmo a função de absorção de nutrientes. Felizmente hoje em dia não é muito comum. Felizmente hoje em dia nós temos medicações que são capazes de mudar a história natural da doença de Crohn. Quando a gente olha para o passado, as medicações elas tinham capacidade de melhorar a vida do paciente, diminuir sintomas, mas a progressão da doença ela era muito pouco impactada por essas medicações. Mas hoje, com terapias que nós temos hoje disponíveis, a gente consegue interromper essa progressão. Então é muito importante, né, para o paciente que tem doença de Crohn manter um acompanhamento rigoroso com o seu médico. É possível mudar a vida desses pacientes e diminuir muito a necessidade de cirurgia. Embora ainda existam pacientes que não respondam ao tratamento. Infelizmente, não existe ainda uma droga 100%. Quem tem a doença sabe que a vida é mais complexa e com mais desafios. E vai levando como pode, buscando viver da forma mais normal possível, se é que esse é o termo adequado aqui. Mas ainda assim percebe que um desses desafios não está do lado de dentro, mas do lado de fora. Ele reside nos outros. Não adianta, né? Não adianta se estressar com pequenas coisas, né? Te cuida, sabe? O autocuidado é muito importante. Às vezes tu não precisa dizer nada, só ouve. É importante só ouvir. Às vezes tu quer só conversar, né, com uma pessoa
que você sabe, não é fácil, né? Quando tu tá em crise, assim, meu Deus, tu quer ficar ali recolhida na tua, bem quietinha, né? E às vezes a gente trabalha, tem que sair de casa, tem que conviver com as outras pessoas. E eu digo, às vezes tu tá assim, sorrindo por fora, mas por dentro a dor é horrível, né? A parte mais difícil, com certeza, é qualidade de vida, né? Buscar a qualidade de vida apesar da doença. Eu gosto de tranquilizar, de mostrar que é possível ter qualidade de vida, que a gente vai ter que buscar, que paciente de doença inflamatória intestinal vai ter que ter um controle diferente da vida, mas que não é um limitador 100%, né? Que a gente sempre vai achar um caminho. Eu lembro de tomar 18 comprimidos por dia. Então, hoje é mais fácil de chegar a um diagnóstico e de uma escolha de medicação em função dos biológicos, né? Tu consegue, a partir do grau da doença, ter a escolha do medicamento. Não quer dizer que vai ser na primeira medicação, na maioria das vezes não é. Está sendo muito importante essa parte de divulgação agora que está sendo feito da doença, para o pessoal entender, ter um pouquinho de empatia, saber que a gente tem uma certa limitação. Além de limitações físicas, existem também aquelas limitações também assim comportamentais. Às vezes a gente não está muito bem, a gente sente às vezes um pouco a cara fechada. Passa também por essa parte psicológica também. Então é muito importante que o pessoal tenha um entendimento de que a doença afeta bastante a vida da gente, traz vários transtornos assim para quem carrega esse peso. E para o pessoal entender um pouquinho mais, entender que não é só uma cólica, só uma dor de barriga e que isso que é uma doença bastante grave, inclusive, que se não tratada, né, causa problemas muito maiores. O que a gente observa ao longo da vida, né, é que eles vão vencendo, eles conseguem superar esses momentos, na maioria das vezes, e conseguem ter uma vida normal, conseguem constituir família, constituir carreira, desde que mantenha um tratamento rigoroso, como a gente comentou, né? Acompanhamento rigoroso, com uma história de vida de superação, né? Pois é uma doença, realmente não é uma doença exatamente simples, é uma doença complexa, uma doença que envolve não só tratamento medicamentoso, mas envolve muito a questão psicológica, estilo de vida, alimentação, tudo isso está envolvido aí no controle da patologia. Com a doença em remissão, que a gente diz, ela está sob controle, a fadiga, a tendência a ter dores de cabeça, o cansaço, isso é uma coisa que acompanha alguns pacientes. Em certo grau pode ser um efeito colateral de algumas medicações que estão mantendo a doença em controle, né? Uma coisa que eu valorizo bastante é essa questão da qualidade de vida dos pacientes. Não é só dar remédio e tratar. A gente tem que ver se a saúde mental, se o paciente está bem com o próprio corpo. Muitos pacientes acabam indo para a cirurgia ficando com a bolsinha de colostomia, que a gente diz. Alguns podem reconstruir o intestino depois, outros não, né? Então tudo isso impacta a qualidade de vida, e esses sintomas, eles não são de fato assim incapacitantes, é deixar o paciente acamado, mas compromete a qualidade de vida, né? A saúde mental fica comprometida, e então a gente tem que sempre valorizar essa parte, sim.